Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Bom, vamos então iniciar aqui o estudo da calorimetria. Ele já foi iniciado, mas vamos rever desde o início. É uma parte do programa mais tranquila, mais fácil. E calorimetria, nós vamos aprender a medir as quantidades de calor, ou seja, de energia envolvida nos processos de mudança de temperatura e de mudança do estado físico. Então, vamos lá. Então, lembra do conceito de calor, né? Calor, energia térmica em trânsito. E nós temos aqui uma classificação da quantidade de calor fornecida a um objeto, a um sistema. Repare que o gelo, essa porção aqui, esse bloquinho representando um bloco de gelo, ele está a menos 10 graus Celsius. Quando você fornece calor ao gelo, ao sistema, ele muda sua temperatura até chegar à temperatura para mudar sua fase, mudar de estado físico. Sob pressão normal, o gelo sofre a fusão a 0 graus Celsius. Então, essa quantidade de calor que produz no sistema mudança na temperatura é chamada de calor sensível. Repare que se eu continuar fornecendo calor a esse sistema, ele vai então mudar de fase e vai virar água. Muito bem, essa quantidade de calor que foi fornecida ao bloco de gelo, que permitiu que ele sofresse uma mudança de estado físico, é chamada de calor latente, ok? Então, por enquanto, a gente vai aprender a calcular o calor sensível. Bora lá. A equação é muito simples. Repare que a quantidade de energia depende da massa, que você então vai aquecer, da variação de temperatura que você deseja e de uma constante que depende do material. Essa constante é muito importante, chamada de calor específico sensível, que eu vou falar dela agora mesmo. As unidades de medida, quantidade de calor no sistema internacional, como é energia, é joule, massa em quilograma. O calor específico sensível, veja que a unidade sai da própria fórmula, joule por quilograma Kelvin, e a variação de temperatura em Kelvin. Só que na maioria dos problemas nós usamos unidades usuais. Veja, quantidade de calor em caloria, massa em gramas, o calor específico sensível, caloria por grama graus Celsius, e a variação de temperatura em graus Celsius. Então vamos falar um pouquinho sobre calor específico sensível. Olha só. Um conceito bacana lembra a inércia que você estudou lá no primeiro ano. O calor específico representa a inércia térmica da substância, ou seja, a resistência da substância à mudança de temperatura. Quando você tem, por exemplo, a água, repare essa tabela que a água possui o maior calor específico desses materiais. Ou seja, é necessário fornecer para a água uma caloria, para variar a temperatura dela em 1 grau Celsius e apenas 1 grama do material. Então, de todos os valores, é a maior quantidade de calor fornecida. Por isso que variar a temperatura da água é mais difícil do que os outros materiais. Por isso, uma inércia térmica maior. Ela resiste mais à mudança de temperatura. Veja que o calor específico, quando você pega a equação anterior, quando você isola o Czinho, exatamente a quantidade de calor dividida por m vezes Δθ. Ou seja, uma maneira legal de você gravar é a quantidade de calor fornecida a 1 grama de material que provoca uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Tá joia? Então, o calor específico de uma substância é uma quantidade muito importante. E a água possui um calor específico, um dos maiores da natureza. Ok? Isso é importante até para os ambientes que têm pouca água, por exemplo, você pode reparar que tem uma amplitude térmica muito grande, como nos desertos. Então, a água é importante, é conhecida como um regulador térmico universal. Tranquilo? É mais difícil você mudar a temperatura da água do que, por exemplo, da areia. Olha o exemplo bacana também, muito citado. Quando você chega à praia bem cedo, a areia já está aquecida e a água está bem fria. E isso vai invertendo ao longo do dia. No final da tarde ou no início da noite, quando não tem radiação solar mais sobre a água ou sobre a areia esfria rapidamente, enquanto que a água demora para perder calor. Então a água possui um calor específico elevado. Tá joia? Vamos lá, vamos seguir. O que é a capacidade térmica de um corpo? Veja que são conceitos parecidos, mas são diferentes.
Bom, primeiro, a capacidade térmica de um corpo representa a inércia térmica do corpo, não da substância. Agora eu estou me referindo a um corpo. Veja que o conceito é representado por um C maiúsculo e não tem aqui a unidade de massa que tem no calor específico. Então, é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Ó, unidades. Você vê aqui que a unidade é bem tranquila. Ó, Joule por Kelvin e no sistema usual, caloria por grau Celsius. Você também pode escrever, ó, como a quantidade de calor sensível é mc delta θ, corta aqui o delta θ, a capacidade térmica pode ser também aplicada à equação massa vezes o calor específico daquele material. Tá joia? Muito bem, então é um conceito também muito perguntado. A capacidade térmica se refere então à inércia térmica do corpo, enquanto que o Czinho, que é o calor específico, a inércia térmica de uma substância, ok? Muito bem. Muitos problemas falam em potência, né? A potência da fonte térmica. A potência mede a taxa de transferência de calor por unidade de tempo, também chamada de fluxo de calor. No primeiro ano, você estudou que potência é energia por tempo, variação de energia sobre o tempo ou trabalho sobre o ΔT. Aqui, então, vai ser a quantidade de calor pela variação do tempo. As unidades, sistema internacional é o Joule por segundo, que é o Watt, famoso Watt. E o sistema usual, caloria por segundo. Nos problemas, a potência da fonte térmica costuma ser constante. Então, a quantidade de calor é a potência vezes o ΔT. Então, é proporcional ao tempo. Se ele te dá um problema que fala que o tempo que a fonte térmica está ligada é, por exemplo, 5 minutos, forneceu uma certa quantidade de calor. Se essa mesma fonte estiver ligada, fornecendo calor por 10 minutos, o dobro do tempo vai gerar o dobro do calor. Então, vamos fazer aqui agora 2 exercícios para você ter como exemplo. O exercício de aula número 2. Veja, um corpo de 250 gramas, ao receber 6.000 calorias, aumenta sua temperatura de 40 graus Celsius sem mudar seu estado de agregação. O calor específico desse material é quanto? Esse exercício é muito simples, é só jogar na equação. Q igual a mc delta θ, 6.000 é a quantidade de calor, 250 é a massa, 40 é a variação de temperatura. Então, vamos fazer aqui, ó, 6.000 dividido por 10.000. Agora, olha a unidade que saiu. Ó. Você colocou quantidade de calor em caloria e a massa em gramas. Então, caloria por grama grau Celsius. Ok? Exercício 3, também de aula, é um pouquinho mais difícil, mas é muito legal. Olha só, uma fonte térmica fornece calor à razão constante de 200 gramas de uma substância A. Olha o calor específico dela. E em 3 minutos eleva sua temperatura em 5 graus Celsius. Essa mesma fonte, ao fornecer calor a um corpo B, eleva sua temperatura em 10 graus Celsius após 15 minutos. Ele quer a capacidade térmica do corpo B. Bom, o que é a primeira coisa que a gente faz? Ele te deu dados suficientes para achar a quantidade de calor fornecida ao corpo A. Ó, a massa 200 gramas, o calor específico 0,3 e a variação de temperatura 5. Isso dá 300 calorias. Muito bem, agora vamos fazer a proporção da potência. Como é a mesma fonte térmica, ou a razão constante, se em 3 minutos forneceu 300 calorias, em 15 minutos vai fornecer 1.500 calorias. Ó, 5 vezes maior aqui, 5 vezes maior aqui. Joga na equação da capacidade térmica. Calor sobre a variação de temperatura. 1.500, que é a quantidade de calor fornecida, e aqui o corpo B eleva sua temperatura em 10 graus Celsius. Portanto, 150 calorias por grau Celsius. Meninos, então até a próxima. Estuda essa primeira parte. Quem já assistiu essa introdução, dá uma revisada. E aí, próximo, a gente vai continuar, tá bom? Um abraço a todos vocês.